devemos seguir condenando com veemência o embargo contra Cuba e sua descabida inclusão em lista de países que apoiam o terrorismo. A maior parte dos problemas são relacionados ao bloqueio que Cuba sofre desde os anos 60. Você sabia que existe um país a apenas 150 quilômetros dos Estados Unidos que há mais de 60 anos desafia a maior potência mundial? Um lugar onde médicos ganham menos que taxistas, mas onde a expectativa de vida é maior que a de muitos países ricos? Cuba divide opiniões de forma radical. Para uns, é um paraíso socialista que prova que outro mundo é possível. Para outros, é uma prisão disfarçada de país, onde liberdade é apenas uma palavra no dicionário. Mas e se eu te dissesse que ambos os lados podem estar certos ao mesmo tempo? Prepare-se para descobrir a verdade por trás da ilha mais controversa do mundo. Para entender Cuba hoje, precisamos voltar ao ano de 1959, quando um jovem advogado chamado Fidel Castro derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista. O que começou como uma luta contra a corrupção e a desigualdade rapidamente se transformou na revolução mais duradoura da América Latina. Castro prometeu justiça social, educação para todos e saúde gratuita. Mas tinha um preço: o fim do capitalismo e o alinhamento com a União Soviética. Os Estados Unidos, que até então controlavam grande parte da economia cubana, não gostaram nada disso. Em 1962, impuseram um bloqueio econômico que dura até hoje. Imagine um país inteiro sendo impedido de comercializar livremente com seu vizinho mais rico e poderoso. Seria como se o Brasil fosse proibido de negociar com a Argentina. Esse contexto é fundamental para entender tudo o que vem depois. Agora vamos aos fatos que fazem Cuba ser admirada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Cuba tem uma taxa de alfabetização de 99,8%, uma das maiores do planeta. Enquanto o Brasil ainda luta contra o analfabetismo, Cuba conseguiu algo que poucos países desenvolvidos alcançaram. Segundo, saúde. O sistema cubano é 100% gratuito e universal. O país tem mais médicos por habitante que qualquer outra nação, exportando profissionais para dezenas de países, incluindo o Brasil. A expectativa de vida em Cuba é de 79 anos, maior que a dos Estados Unidos. Terceiro, igualdade social. Em Cuba, não existem moradores de rua nem favelas como conhecemos. Todo cubano tem direito à moradia, educação e saúde garantidos pelo Estado. Quarto, segurança. Havana é uma das capitais mais seguras da América Latina, com taxas de homicídio 20 vezes menores que cidades brasileiras. Esses números não mentem, e é por isso que muitos veem Cuba como prova de que o socialismo pode funcionar. Mas existe outro lado dessa moeda, e ele é bem sombrio. Cuba é um país de partido único há mais de 60 anos. Isso significa que não existem eleições livres como conhecemos. Fidel Castro governou por quase 50 anos, passando o poder para seu irmão Raul. Opositores políticos são presos, jornalistas independentes perseguidos, e a internet é controlada pelo governo. Em 2021, protestos históricos eclodiram em toda a ilha, com cubanos nas ruas pedindo liberdade e abaixo a ditadura. A resposta foi repressão policial e centenas de prisões. Além disso, a economia cubana está em colapso. Faltam produtos básicos como carne, leite, remédios e combustível. Um médico cubano ganha cerca de $50 por mês, menos que um taxista que trabalha com turistas. Por isso, milhares de cubanos arriscam suas vidas tentando fugir do país todos os anos, atravessando o mar em balsas improvisadas. Se Cuba fosse realmente um paraíso, por que tantas pessoas querem sair? Aqui surge uma questão crucial: até que ponto o embargo americano é responsável pela crise cubana? O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos proíbe empresas americanas de fazer negócios com Cuba e pressiona outros países a fazerem o mesmo. Durante décadas, isso custou bilhões à economia cubana, mas críticos argumentam que Cuba comercializa livremente com a Europa, Canadá, China e América Latina, então o embargo não explica tudo. Venezuela, por exemplo, forneceu petróleo subsidiado a Cuba por anos, mas mesmo assim a economia não decolou. A pergunta é: Cuba está em crise por causa do bloqueio americano ou por causa da ineficiência do sistema socialista?
Ou seria uma combinação dos dois fatores? O que torna Cuba ainda mais intrigante é que o país conseguiu se manter firme mesmo após o colapso da União Soviética em 1991. Durante décadas, os soviéticos sustentaram a economia cubana com subsídios bilionários. Quando esse apoio acabou, Cuba entrou no que chamaram de período especial, uma crise econômica devastadora. Muitos previam que o governo Castro cairia em questão de meses. Mas não foi o que aconteceu. O regime se adaptou, abriu timidamente a economia para pequenos negócios privados e apostou pesado no turismo. Restaurantes particulares, táxis privados e casas de família começaram a surgir, criando uma classe média pequena mais visível. Mesmo assim, o Estado mantém controle absoluto sobre setores estratégicos. É um socialismo pragmático, que faz concessões para sobreviver sem abrir mão do poder político. Recentemente, aliados como Rússia e China voltaram a investir na ilha, mas dessa vez com muito mais cautela que na época soviética. Uma das contradições mais fascinantes de Cuba é como um país pode ser simultaneamente um exemplo de justiça social e um pesadelo de liberdades individuais. Pense nisso. Em Cuba, uma criança nascida na favela tem as mesmas chances de se tornar médica que uma nascida em família abastada, porque educação e saúde são direitos universais garantidos. Isso é algo que países como Brasil e Estados Unidos ainda não conseguiram. Por outro lado, essa mesma criança crescerá sem poder criticar o governo publicamente, sem poder viajar livremente para o exterior, sem poder escolher seus representantes em eleições livres. É possível ter justiça social sem democracia? É possível ter igualdade sem liberdade? Cuba nos força a confrontar essas perguntas incômodas. Para defensores do socialismo, liberdade política é um luxo que só se pode ter depois que necessidades básicas forem atendidas. Para defensores da democracia, sem liberdade política não existe dignidade humana real. Quem está certo? Os protestos de julho de 2021 marcaram um divisor de águas na história cubana moderna. Pela primeira vez em décadas, milhares de cubanos saíram às ruas simultaneamente em diferentes cidades gritando liberdade e abaixo a ditadura. As manifestações começaram por causa da falta de comida e remédios, mas rapidamente se transformaram em um questionamento político direto ao regime. O governo respondeu com força policial, prisões em massa e corte da internet. Centenas de manifestantes foram condenados à prisão, alguns há mais de 20 anos. Mas algo havia mudado. As redes sociais permitiram que o mundo visse o que estava acontecendo em tempo real, quebrando o monopólio informativo do Estado cubano. Jovens cubanos, nascidos décadas após a Revolução, questionavam publicamente se valeria a pena trocar liberdade por segurança social. O gênio havia saído da lâmpada, e não há como voltar atrás. Desde então, pequenos protestos continuam acontecendo, e a tensão social aumenta a cada dia. Hoje, Cuba vive uma encruzilhada histórica. O país enfrenta sua pior crise econômica desde os anos 90, com inflação descontrolada e escassez generalizada. O governo Díaz-Canel, sucessor dos Castro, tenta implementar reformas econômicas tímidas sem perder controle político. Pequenos negócios privados crescem, remessas de cubanos no exterior sustentam famílias inteiras, e o turismo tenta se recuperar da pandemia. Mas os problemas estruturais persistem: economia centralizada ineficiente, fuga de cérebros, isolamento internacional relativo e pressão social crescente. A nova geração de cubanos, conectada ao mundo através da internet, compara sua realidade com a de outros países e questiona se vale a pena manter o status quo. É uma corrida contra o tempo. O governo tenta reformar o sistema sem perder legitimidade, enquanto a oposição interna cresce e a pressão externa aumenta. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se Cuba é boa ou ruim, e sim o que podemos aprender com sua experiência. Cuba provou que é possível erradicar analfabetismo, criar um sistema de saúde universal de qualidade e reduzir drasticamente a desigualdade social, mesmo sendo um país pobre e bloqueado. Isso desafia o discurso de que apenas países ricos podem oferecer serviços públicos de qualidade. Por outro lado, Cuba também mostrou os riscos de concentrar poder demais no Estado, suprimir a oposição política e ignorar aspirações individuais de liberdade. A experiência cubana nos ensina que desenvolvimento social e desenvolvimento político não caminham necessariamente juntos.
É possível ter médicos excelentes e jornalistas presos, escolas de primeira e eleições de fachada, baixa criminalidade e alta repressão. Cada sociedade precisa encontrar seu próprio equilíbrio entre igualdade e liberdade, entre coletivo e individual, entre segurança e autonomia. Cuba nos mostra tanto as possibilidades quanto os perigos de escolhas extremas. Então, afinal, Cuba é um exemplo a ser seguido ou um alerta sobre os perigos do autoritarismo? Se você acredita que garantir comida, saúde e educação para todos é a prioridade máxima de uma sociedade, Cuba oferece lições valiosas sobre como um país pobre pode universalizar direitos sociais básicos. Se você acredita que liberdade política e direitos individuais são inegociáveis, Cuba serve como advertência sobre como boas intenções podem levar à tirania. Mas talvez a lição mais importante seja que não precisamos escolher entre esses dois extremos. É possível imaginar sociedades que combinem justiça social com democracia, igualdade econômica com liberdade política, direitos coletivos com direitos individuais. Cuba nos mostra tanto o que é possível conquistar quanto o preço que pode ser cobrado. A ilha continua sendo um laboratório político fascinante, um espelho onde cada um vê refletidos seus próprios valores e medos sobre o que uma sociedade deve ser. E por falar em sistemas políticos controversos e figuras que dividem opiniões, você não pode perder nosso vídeo sobre Alexandre de Moraes e sua trajetória até o Supremo Tribunal Federal. Descubra como um advogado se tornou uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, as decisões que o colocaram no centro da tempestade e os bastidores de sua ascensão ao STF. Clique agora e veja Alexandre de Moraes, o caminho polêmico até o STF, um mergulho profundo na carreira do ministro que não deixa ninguém indiferente.